A derrota do Flamengo para o Grêmio por 3-2 não foi justa. O jovem time rubro-negro jogou melhor e merecia um resultado favorável. Acabou sendo castigado pelas falhas do goleiro Matheus Cunha, que, aliás, é um capítulo à parte nesse elenco atual do Flamengo, e também de Davi Luiz, em especial, no terceiro gol gremista marcado por Diego Costa. Mas ainda assim, o Flamengo teve a bola, trabalhou bem, construiu, contou ainda com uma injusta expulsão de Carlinhos, que é verdade, foi ingênuo, caiu ali na milonga do experiente Kahneman, mas não agrediu o argentino e ainda assim tomou cartão vermelho. Ou seja, adversidades por culpa do próprio Flamengo, de alguns jogadores, da arbitragem, mas isso não tira aí o brilho e a boa atuação de garotos que, como a gente vem falando há algum tempo, já deveriam ser mais bem aproveitados pelo Tite, que tem uma certa resistência a usar os meninos. Acredito que depois do jogo da noite desse domingo, em Porto Alegre, o Tite tenha percebido que pode usar esses garotos mais vezes e que eles podem ser úteis de uma maneira que até agora não foram por falta de uma utilização mais frequente. Vamos falar sobre isso, sobre o que espera o Flamengo nessa semana tão importante. Nesse vídeo que tem o patrocínio da Jornada Inglês, #treinamentos. Um curso de 4 dias com material e certificado, isso mesmo. Um evento inédito com o método que se propõe a te ensinar inglês de uma vez por todas, isso mesmo. Ele vai te ensinar inglês de uma vez por todas. 4 aulas 100% práticas, com a mão na massa para você desenvolver fala, a escuta e a escrita, com a parte prática para treinar pronúncias. E tudo isso é de graça, isso mesmo, de forma gratuita. Quer melhor? Tudo com apostilas, passo a passo, resumo das aulas, além de exercícios extras para praticar e o certificado de participação no curso da #treinamentos. Destrave o seu inglês participando do evento entre, atenção para as datas, 30 de setembro, tá? Segunda-feira da outra semana, e 3 de outubro, independentemente do seu nível de inglês. Atenção, isso não depende do seu nível. Básico, médio, avançado, seja ele qual for, você pode aproveitar e garantir uma vaga acessando o link na descrição do vídeo ou o QR Code que você está vendo aí na sua tela. Então você entra em contato, faz a sua inscrição, aproveita esse curso de graça da #treinamentos e vai destravar o seu inglês para sair se comunicando muito melhor no idioma universal, né, que é o idioma inglês. Legal? A #treinamentos é parceira aqui do canal e apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Falei muito sobre o jogo na live depois de Grêmio 3, Flamengo 2. Então, nem vou me alongar muito. Se você não viu a live, você pode acessar os melhores momentos do meu canal de cortes. O link está aqui na descrição do vídeo, ou a própria live, que também tem link aqui na descrição desse vídeo. A live foi ótima, durou 2 horas e meia, muita audiência, muita gente participando, foi um sucesso. Aliás, obrigado a todos vocês que têm aí participado com frequência das nossas lives aqui no canal. Então, os garotos não jogaram mal, fizeram uma partida digna, e eu, como eu expliquei, eu gravo esse vídeo agora, para ser bem exato, 00:20 de domingo para segunda. Nesse momento, os jogadores devem estar voando, começando a viagem de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. A previsão de chegada no Rio é para 2 da manhã, pelo que apurei agora a 1, 2 horas, durante a live, inclusive. Ou seja, o jogo acabou por volta de 8h30 e essa decolagem estava prevista para 4 horas depois. A logística em Porto Alegre, devido à interdição do aeroporto Salgado Filho, ela é muito complexa, porque as decolagens partem da base aérea de Canoas, a cerca de 20 quilômetros da capital gaúcha. Mas é obrigatória a passagem pelo Salgado Filho para fazer aquele trabalho de raio-x, passar com as bagagens no raio-x. Ou seja, você passa no aeroporto, que está com a pista interditada, não está funcionando, mas tem lá o raio-x, passa no raio-x, dali você segue para a base aérea de Canoas, o avião decola. Então, isso torna essa viagem ainda mais complexa e mais demorada. Então, a decisão, eu até trouxe um vídeo aqui na sexta-feira falando, a informação que eu apurei na sexta de manhã. A ideia era time completo, domingo e quinta. Muita gente não entendeu. Ah, você errou. Não, não errei. A informação era essa. E durante o dia isso mudou. Aí já à noitinha, na sexta-feira, o Flamengo comunicou que iria um time reserva e 12 jogadores ficariam no Rio, além do Gabriel, que nem tinha sido relacionado para o jogo contra o Peñarol no Maracanã. Aí fui atrás de novo da informação, falei com a mesma pessoa lá de dentro do clube e perguntei, vem cá, não ia ter força máxima contra o Grêmio? Ele explicou, Mauro, fizemos aqui uma reunião à tarde, foi feita uma reunião, e nela houve uma decisão de mudança de planos pelo seguinte, prestem atenção, eu expliquei na live e vou explicar de novo, para você entender como foi correta a decisão e por que eu acho correta a decisão.
Os jogadores que viajaram, eles treinaram sexta-feira, sendo que aqueles que foram titulares na quinta contra o Peñarol, treino leve. Tiveram um treino pré-jogo, que não é o treino de toda intensidade, que é pré-jogo no sábado, viajaram, jogaram domingo, chegarão em suas casas já na alta madrugada, 3, 4 da manhã, já na segunda-feira, e vão ter uma atividade leve à tarde. Vão dormir tarde, tudo mais, não dá para arrebentar no treino. E aí vão treinar terça no Rio, quarta, que treininho pré-jogo lá em Montevidéu, à tarde, e quinto jogo. Então, tem um dia de treino praticamente, mesmo assim prensado com o jogo. Os 12 que ficaram no Rio, que são os titulares de quinta-feira passada, mais o Léo Ortiz, além do Gabriel, que não foi nem relacionado para aquele jogo, então esses 13 jogadores, né? O Gabriel, a partir desse domingo, os outros desde a sexta-feira, fizeram treino pós-jogo na sexta, que é leve, treinaram intensamente sábado, domingo, vão treinar segunda, vão treinar terça e quarto treininho de pré-jogo lá né, para desintoxicar um pouquinho antes da partida, que é a atividade final, acabamento final na quarta-feira lá no Uruguai. Então, eles ganharam aí 4 dias de treino. Teria um dia com limitações, imprensado no jogo, e ganharam 4. Pô, mas o Flamengo jogou fora de vez do Campeonato Brasileiro. Gente, já fez isso há muito tempo. Estou falando isso aqui há um tempão. Eu acho um absurdo. O absurdo foi poupar jogadores contra o São Paulo, quando o Flamengo estava ali liderando, brigando pela liderança do campeonato, para enfrentar a Copa do o Palmeiras na Copa do Brasil. Ali que foi um absurdo. Então o Flamengo lá atrás já largou o campeonato. Só não assume isso. Eu não concordo, mas é o fato. Agora, poupar os jogadores, preservar, deixar treinando, preparando para o jogo de quinta-feira, por conta de uma partida decisiva de Libertadores, faz sentido. Aí faz todo sentido, concordo. Aí está certo. Não está errado. Não está errado. Porque o brasileiro está muito difícil e a Libertadores, o Flamengo está numa situação complicadíssima, mas está 1-0. É uma vitória por um gol. Ah, nunca venceu lá. Não importa, um dia vai vencer. Um dia vai ter que vencer. Pode ser quinta-feira. Se ganhar por 2 gols, classifica por um, leva para os pênaltis. Então, assim, é um desafio, mas para superar esse desafio, o time tem que estar na ponta dos cascos. E aí faz todo sentido a programação. A mudança foi correta e os garotos mostraram um bom futebol. Poderia ter saído melhor o Flamengo. Acho que aí o problema do domingo, aí foi. Ali, as falhas do goleiro. O Matheus Cunha é um jovem goleiro. Ele precisa corrigir seus erros, mas ele foi colocado na condição de titular absoluto, à frente do Santos, à frente do Rossi, que era recém-chegado, pelo Sampaoli, por equívoco do técnico argentino. Primeiro, que a história é que ele é bom com os pés. Não é bom com os pés, como se diz. Não é. Não, provadamente não é. Né? E segundo, que ele com as mãos deixa ainda a desejar. Ele é capaz de fazer ótimos jogos, mas faz jogos muito ruins. Ano passado ele falhou na Copa do Brasil na final contra o São Paulo. Ele, Ayrton Lucas, o gol que decidiu foi o gol do Caleri, a vitória São Paulina no Maracanã. Ele falhou. É, também foi mal dos 3 gols de cabeça que sofreu e no comportamento durante o jogo, imaturo contra o Olímpia, no Paraguai, na eliminação da Copa Libertadores. E foi muito mal nos 2 gols. Primeiros gols sofridos em Porto Alegre nesse jogo contra o Grêmio. O primeiro, uma bola defensável, o segundo, ele rebateu, parecia goleiro de pelada, não parecia goleiro de verdade. Abaixou a bola com as mãos, tentou defender, rebateu com a perna. O Pratt White veio e fez o gol. Brincadeira. Então, assim, o Matheus ele não tem hoje, não parece ter nível para ser o goleiro nem reserva do Flamengo. E acreditaram nele. Acho um erro. E o Tite faz uma loucura, que é colocar como goleiro da Copa. O goleiro da Copa, como acontece lá na Europa, é quando o time reserva joga a Copa. Um time mistão, várias reservas. Aí tem o goleiro reserva para brincar ali, ele vai para manter ritmo. No caso do Flamengo, que coloca o time titular na Copa do Brasil, desde o começo dos grandes embates, Palmeiras, Bahia, o goleiro tem que ser o goleiro titular. E na semifinal contra o Corinthians não terá nenhum cabimento colocar o Matheus Cunha. Não sei se o Tite vai desistir dessa maluquice, mas não faz o menor sentido. Embora o Rossi tenha falhado contra o Peñarol na quinta-feira, o Rossi é muito mais goleiro. E vai ter que trabalhar muito na quinta-feira. O Flamengo só tem chance contra o Peñarol se mobilizar, como tudo indica, está se mobilizando, se preparando adequadamente para entrar inteiro, preparado, conhecendo o adversário, com uma boa estratégia, com um ótimo jogo defensivo. Não pode tomar gol. Tem que partir do princípio que está 0-0, 1-0 no agregado. O Flamengo está 1 gol de igualar a disputa. Eu conversei com um colega da imprensa uruguaia, ele estava me falando, Mauro, na semana passada, antes do jogo, a expectativa aqui em Montevidéu era perder de pouco ou empatar. O Peñarol ganhou. Ele falou, tem aqui praticamente um já ganhou, ele escreveu assim, um já classificou. Praticamente já tem isso. Muito otimismo. É evidente, natural que seja assim. O Peñarol, ele é um time de grande torcida no Uruguai, então ele tem ali todo aquele oba-oba que caracteriza Flamengo, Corinthians, times de muita torcida, sempre são assim, né? Muito oba-oba quando vence e tal. O pessoal fica flutuando. Então tem um otimismo exagerado lá. Claro que tem, natural que seja assim, não é problema nenhum. É natural.
Agora, o adversário, que é o Flamengo, tem que saber aproveitar. Se o Flamengo conduziu o jogo, digamos, no 0-0, foi levando no 0-0, e aos poucos, com paciência, sem aquela pressa para definir as jogadas que mostrou no Maracanã, foi o gravíssimo erro cometido naquele jogo, porque tomou um gol com 13 minutos, tinha tempo para empatar e começou a acelerar, definir as jogadas rapidamente, tentando muitos passes por dentro da defesa adversária, que é mais difícil, vai tentar abrir o jogo, circular a bola com paciência para chegar no momento certo do arremate. Ainda assim, criou várias chances. Então, se o Flamengo fizer o jogo tranquilo, com calma, preparando a jogada, criando a chance, fazendo 1-0, primeiro não tomar gol, depois fazer 1-0, ele vai criar uma situação no estádio campeão do siglo que os torcedores carboneiros, eles não vão para lá preparados para isso. Eles vão preparados para ganhar e para se classificar, de preferência sem susto. E se tomarem um gol, os caras vão perceber, caramba, agora está indo para os pênaltis. E tudo pode mudar. Vai ser uma pressão louca, vai ser uma tremenda festa do torcedor uruguaio, vai fazer bonito lá naquela arquibancada. Vai ser sensacional, vai ser um grande espetáculo, sem dúvida alguma, um caldeirão, uma pressão grande em cima do Flamengo, mas o time terá que apresentar uma estratégia de jogo, um comportamento que não totalmente diferente do que vimos no jogo passado. Mas está vivo, está na disputa. Está na disputa, não tem que jogar a toalha, tem que lutar. E para ter condições de ser competitivo, tinha que sacrificar esse jogo. E mesmo com o time reserva, poderia ter conseguido sorte melhor, não fosse os erros cometidos individuais e uma arbitragem tacanha que expulsou o Carlinhos sem motivo nenhum. Ele não agrediu o Kahneman, ele puxou o braço para se livrar do jogador que estava agarrando o braço dele, esbarrou aqui no pescoço, aqui perto do rosto, já caiu, fez encenação. E a arbitragem competente, como só ela aqui no Brasil, o VAR também, foi lá, expulsou e manteve a expulsão. Mas foi um jogo digno dos garotos, não fizeram feio, acho que ganharam pontos com o técnico. Espero que o Tite os observe melhor, os aproveite melhor, né? E, e foi isso. E foi isso. Foi um jogo que deixou alguns aspectos positivos nessa noite de domingo. Agora, para quinta-feira, essa é a questão. Aí você vai me perguntar do Gabriel. A situação do Gabriel é o seguinte: ele nem foi relacionado para o jogo passado, mas não estava machucado, com uma fibrose. Não foi isso que tirou ele do jogo. Os caras não queriam usar, queriam. Enfim. Dessa vez ele foi reintegrado. No domingo ele treinou. Treinou com os titulares. Gente, só poderia treinar com os titulares, porque só os titulares estavam lá, no CT. Alô, né? Os 11 que começaram o jogo passado, mas o Léo Ortiz e ele, Gabriel Barbosa. E durante parte do treino, de fato, na atividade, ele formou uma dupla de ataque ele com o Bruno Henrique. Mas não há nenhum sinal no momento, grava esse vídeo, agora são meia-noite e 29 do domingo para segunda, tá? Hoje é dia 23 já, segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Não há nenhum sinal no momento de que ele vai começar jogando. O próprio técnico não estava nesse treino. O Tite participará, ao final da semana de preparação, de todas as atividades com o time titular no CT e lá no Uruguai, exceto a de domingo, porque ele estava em Porto Alegre. Acompanhou à distância, foi o filho dele, Matheus Bach, que comandou esse treinamento. É óbvio que não se definiu a escalação do Gabriel. Pode até acontecer ele treinar bem na segunda, na terça, e o Tite pensar, poxa, o Gabriel está bem, tal, e dá uma chance para ele. Não é provável, mas é possível. Mas a notícia hoje é: o Gabriel será relacionado, deve ficar no banco, talvez tenha uma chance. E eu vou falar uma coisa aqui para ficar anotado para você. Se ele tiver uma chance de jogar alguns minutos que seja, se o Flamengo estiver ainda brigando pela classificação, será uma grande oportunidade, será uma imensa oportunidade de Gabriel Barbosa pagar um pouco da dívida que ele tem com o Flamengo já há 2 anos, porque ele não está jogando nada. Nada. E ele joga muito pouco pelo que ele custa e pelo que ele representa ou representou já em algum momento para a grande nação rubro-negra. Então cabe a ele jogar bem. Marcar um gol não vai ser favor nenhum. Vai ser o Gabriel fazendo aquilo que se espera dele. Está em final de contrato, mas está em tempo ainda de fazer jus ao quanto se investe nele, quanto se investiu nele, quanto se espera dele. Especialmente para aqueles que ainda são seus fãs incondicionais, por conta da sua belíssima história no clube. E pode ser até uma maneira, caso ele de fato saia, de uma despedida bonita, o que até agora está muito distante de acontecer. Em primeiro lugar, o clube. Os jogadores ficam bem lá atrás. E é por isso que eu não consigo entender o torcedor que já jogou a toalha, que já desistiu, pelo amor de Deus. Muito difícil a situação do Flamengo, ela é. Mas não é impossível. O Flamengo tem um time melhor que o Peñarol, que se fizer um bom jogo, como já fez agora, 2 jogos contra o Bahia, um jogo contra o Vasco. O placar foi muito mentiroso contra o Vasco. Contra o Bahia, o time jogou bem. Jogou defensivamente na Bahia. Gente, uma Copa, mata-mata, uma estratégia. Como é que jogou o Peñarol contra o Flamengo? É que as pessoas partem do princípio, como o time é um time técnico, muito caro, que ele vai se impor. Não vai se impor sempre, ainda mais com muitos desfalques, jogando fora de casa. A Copa exige certas estratégias. O Flamengo não está nesse patamar técnico que vai chegar a se impor em tudo quanto é lugar. Isso não existe. Isso não existe. Até o time do Jorge Jesus teve dificuldades em alguns momentos. O Flamengo perdeu para o Emelec.
Flamengo teve dificuldade com o Internacional no Beira-Rio para se classificar até a semifinal. Na Libertadores daquele ano não foi assim, passando por cima, isso não existe. Então, acho que não faz sentido o torcedor jogar a toalha. Até porque o torcedor faz parte do ato de torcer a paixão, a esperança, a fé no time, na camisa, mesmo que eu não goste dos jogadores ou do técnico ou dos dirigentes. Porque o clube está sempre em primeiro lugar. Bem, pelo menos foi assim que eu aprendi. Mas hoje em dia muita gente age de forma diferente. Paciência. Esse vídeo tem o patrocínio de Hashtag Tratamentos, então aproveite, tá, para acessar esse QR Code na tela, o link na descrição do vídeo, para que você possa participar da jornada inglês da Hashtag Tratamentos, do dia 30 de setembro a 3 de outubro, de graça, um curso de 4 dias para você destravar o seu inglês. Então, elimine esse problema, tire isso do caminho, fazendo parte daqueles que vão aproveitar a jornada inglesa da Hashtag Tratamentos com material e certificado. Pô, e é de graça, não tem por que você não se inscrever. Hashtag Tratamentos é nosso parceiro e apoia o youtube.com.br Mauro César. Nossa próxima live pós-jogo será na quinta-feira, direto lá de Montevidéu, às 23h30. Por que tão tarde, Mauro? O jogo é às 7h, vai acabar perto das 9h. No estádio Campeão del Siglo não há uma estrutura adequada de internet para transmissão do jogo. Tá? Eu estou até em contato com pessoas lá para ver se a gente pode contratar, pagar para ter uma internet e fazer de lá a live. Mas até agora não foi possível resolver isso. É uma grande demanda, muitos jornalistas, locais, estrangeiros, então eu não estou nem contando com isso. Então, qual é o meu plano para você que me acompanha nas lives entender? Termina o jogo, seja qual for o resultado, vamos até a coletiva, acompanhamos a coletiva, se possível, fazendo até uma pergunta para o treinador, para algum jogador que vai estar com ele na coletiva. Dali, seguimos para o hotel e às 11h30, que é o tempo que eu calculo necessário, o estádio é muito longe para chegar no estádio, do estádio, fazer a live. Como se o jogo fosse 9h30 da noite, a live começa às 11h30 mais ou menos, vai ser isso aí. Tá? Fica atento, se eu chegar mais cedo, de repente antecipa um pouquinho o início. Mas a ideia inicial é 23h30, o início da nossa live. Peço compreensão a vocês, porque é uma situação atípica, né? E também existe uma limitação. De dentro do estádio, tem que fazer sem imagem, como foi agora lá do Maracanã. Então, diante de todo. No Maracanã, nós tínhamos internet, lá no Maracanã, você entender, a imprensa pode usar o Wi-Fi do estádio, que não é tão confiável com bola rolando, que a demanda é muito grande, muita gente usando. Depois do jogo é mais tranquilo, mas por garantir o que a gente faz nessas horas. No caso, eu, Jovem Pan, né, fiz lá, também comentei o jogo pela Jovem Pan, você contrata, você paga por uma internet por cabo. Coloca no computador, você tem uma internet rápida, sua, boa, como tivesse na sua casa, no seu escritório. Então, Maracanã oferece isso, nem todo estado oferece. Fizemos a live lá de Wembley, e a transmissão do jogo, final da Liga dos Campeões, com internet lá da UEFA, perfeita. Lá nem tem que pagar. É disponibilizado para todos os jornalistas. Então, cada estádio é uma situação. E pelo que me informou o pessoal do Penharol, não tem essa garantia de que o Wi-Fi vai estar funcionando, a tendência é não funcionar. Então, eu resolvi fazer dessa forma para ser mais organizado e ter condições adequadas de fazer o trabalho. E a gente vai conversar sobre a eliminação ou a classificação do Flamengo direto lá do Uruguai nessa quinta-feira. Eu conto, evidentemente, com a audiência de vocês. Vai ser um jogo muito importante. O jogo mais importante do ano até agora era o da semana passada, será esse agora, que é aquele que vai de fato decidir os rumos da Libertadores para Flamengo e Penharol. Tá? Também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Toda segunda e toda sexta, às 11 horas, tem um Na Área. Eu participo na área, que é uma live, um programa, no canal no YouTube S1 Live. Toda segunda e sexta, 11 horas da manhã. E na edição de segunda-feira, no finalzinho dela, meio dia e meia mais ou menos, tem sorteio. De quê? Camisa oficial do time ou da seleção que você, se for o contemplado, escolher. Mas tem que participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Então, inscreva-se a partir aqui do link na descrição do vídeo. Boa sorte para você e não deixe também de fazer a inscrição no canal S1 Live do YouTube. Todo dia tem live, você vai gostar bastante, é bem legal. Ótimo conteúdo, vale a pena. Legal? É isso. Também quero aqui destacar, como sempre faço, os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, para o blog do Mauro César no All Sport, para o uso 360 com os produtos do canal, as camisetas, as canecas, da Live Soft Open e tudo mais. Use o cupom Mauro para obter um desconto e na tela você vê aí como não pagar o frete. Ok? É isso, galera. Então, nos falaremos direto lá do Uruguai. Mas também tem Live Soft Open, tem coisa que eu vou fazer segunda-feira aqui do Brasil, mas a partir aí de terça-feira com vídeo direto do Uruguai e quarta-feira entrando na programação da Jovem Pan e na quinta-feira com a live depois do jogo entre o Flamengo e o Penharol, Penharol e Flamengo, direto do campeão do ciclo,
cancha do time Carmoneiro. Legal? É isso, pessoal. Valeu. Saudações.